Kurugai Jajakatu, Kurugai Jajakatu, Jajagwa Tupase, Jajagwa Tupase, Tupase. Kurugai Jajakatu, Kurugai Jajakatu, Jajagwa Tupase, Jajagwa Tupase, Tupase. Kurugai Jajakatu, Kurugai Jajakatu, Jajagwa Tupase, Jajagwa Tupase, Tupase. Paulo Freire, de fato, dá a impressão muitas vezes que ele é alguém brasileiro, não identificado com a América Latina, e eu acho justamente a possibilidade, digamos, a partir de um fato dramático que ele viveu, que foi o exílio, possibilitou ele todo um contato e uma relação latino-americana muito forte, a partir, sobretudo, da sua estada no Chile. Olhar as questões a partir do nosso lugar, valorizar as questões da nossa cultura, defender a posição, no caso anterior a Paulo Freire, dos povos originários. Paulo Freire parece que não entrou muito nessa questão do processo dos povos originários como tal, que o foco dele foi oprimido em geral, né? Mas acho que dá para fazer essas relações sim, no sentido de que tudo o que ele pensava para os oprimidos assumirem o seu papel de sujeitos e tirarem dentro de si, expulsarem dentro de si o opressor, no sentido de realmente assumir uma pedagogia libertadora para todos, uma pedagogia com caráter mundial e não só localizada e nem só para uma parte da população, mas a partir do oprimido atingir a todos, a libertação inclusive do opressor. Acho que essa é uma perspectiva epistemológica muito ampla e que dá possibilidade sim de fazer todas as relações com o que tem de essencial na pedagogia freiriana. Um elemento que eu gosto assim, de valorizar, por exemplo, a reflexão do Marco Raul Mejía, quando ele faz a retomada ou a relação de Simão Rodrigues com Paulo Freire, quando ele diz se nós podemos dizer se Paulo Freire é o pai da pedagogia, nós temos que reconhecer que Simão Rodrigues é o seu avô, né? Nesse sentido que há uma relação talvez não tão intencional, mas na sua raiz, nos seus elementos centrais, a gente tem percebido essa possibilidade de um diálogo, até talvez por fontes semelhantes, europeias, que os dois beberam, mas a partir da sua reinterpretação e a ótica latino-americana presente, desde aqui, desde o nosso lugar, e portanto, quando ele, no livro Educação como Prática da Liberdade, ele faz justamente toda a ênfase dos intelectuais que deram as costas, né, para a nossa realidade e ficaram achando que a verdade só está lá fora, nós não temos possibilidade de construir nada a partir de nós. Acho que essa é uma ótica muito comum e muito forte que dá a Paulo Freire uma possibilidade de ser sempre reinterpretado, revalorizado e revigorado dentro da pedagogia latino-americana. A base de uma pedagogia libertadora, ela pode ser valorizada também para o sistema de ensino, né? E eu acho que essa tentativa, ela foi muito bem sucedida no aspecto que ela inspirou muitas outras prefeituras da região e de outras partes do país para
começarem a pensar a possibilidade de a metodologia e os princípios da educação popular serem introduzidos na sala de aula, né? A possibilidade de professores se inspirarem nessa pedagogia libertadora e construir em todas as áreas do conhecimento, não só no nível da alfabetização, a possibilidade da pesquisa, que foi um elemento central, sempre enfatizado, do gesto do professor curioso junto com seus alunos, que foi, digamos assim, uma ênfase muito forte, da problematização como caminho pedagógico, esse diálogo amoroso. Y era imprescindible que el pensamiento latinoamericanista y universal de José Martí se conociera para de alguna manera explicar a los pueblos de nuestra América y a los pueblos del mundo cuál era el milagro que había hecho que Cuba, siendo un país socialista, hubiera resistido el embate de la caída del campo socialista europeo. Y se fundó la Sociedad Cultural José Martí, que luego devino también en una piedra angular para la transmisión de los conocimientos de Martí y lo mejor de la cultura cubana hacia dentro, hacia la propia isla. Las nuevas generaciones abocadas a descubrir a Martí para garantizar el pensamiento revolucionario cubano que tiene apenas 200 años. Y para transmitir ese pensamiento, nada mejor que José Martí, que es la clave, el resumen de lo que hubo antes que él, y ha sido la clave de todo lo que ha venido después. Porque este año estamos celebrando el 160 aniversario del natalicio de José Martí. Estamos abiertos a todas las tendencias, a todos los conocimientos, porque ese es el método de pensamiento cubano que crearon los padres fundadores de la nación y del que Martí es un ejemplo cimero. Y ese método dice todas las escuelas y ninguna escuela, esa es la escuela. Todos los métodos y ningún método, ese es el método. Todo lo que de bueno, noble, generoso y altruista ha creado la inteligencia humana es útil para lo que queremos hacer nosotros como proyecto de sociedad. Que no somos perfectos, porque no son perfectos los hombres y mujeres que la hacen. Y porque además es muy difícil poner de acuerdo a mucha gente. Es muy difícil lograr que un proyecto que no se basa en el instinto, como el capitalismo, sino que se basa en el raciocinio y en los buenos sentimientos, que es el socialismo, salga adelante. Sobre todo en un mundo que está signado por la propaganda enajenante proveniente de los grandes centros imperialistas de poder mundial. La mayor contribución de Martí fue enseñarnos que los seres humanos tenían cuando nacían el derecho a ser educados, a ser instruidos y a ser educados, que son los dos pilares de la educación cubana. La pedagogía cubana habla de dos pilares: la instrucción del pensamiento, transmitir todos los conocimientos o los principales conocimientos acumulados por la humanidad hasta el día en que cada ser humano nace, y la dirección de los sentimientos, porque está claro para la pedagogía nuestra, que viene de Martí, que la inteligencia sin conciencia, la ciencia sin la conciencia, es una aberración de la naturaleza. Es imprescindible hacer un hombre inteligente que además sea un buen hombre, porque un hombre inteligente que no sea un buen hombre puede convertirse en una criatura bestial, muy peligrosa. Por eso yo creo que el mayor mensaje en cuanto a pedagogía de José Martí es que hay que instruir el pensamiento y dirigir los sentimientos. Simão Rodrigues, ele é mais conhecido como o professor, o educador de Simão Bolívar, mas é óbvio que ele é bem mais do que isso, e ele só foi educador de Simão Bolívar porque já na época, quando ele assume a educação de Simão Bolívar, que estava então com 9 anos, Simão tinha 20 e poucos anos, já era um professor contratado da escola pública de Caracas e já era conhecido pelo seu trabalho, pela sua forma de pensar a educação. Então é por isso que ele vai ser também o educador de Bolívar. E depois ele constrói com Bolívar, ao longo de toda a existência dele, uma relação amorosa, educativa e pedagógica que vai também, de alguma maneira, repercutir nesse homem que o Simão Bolívar
vem a ser, né, e que passa a história da nossa América Latina como um grande libertador. Tem muito da influência desse educador Simón Rodríguez. Mas o Simón Rodríguez, já desde bem jovem, quando estava na escola de Caracas, já apresenta uma visão da educação completamente revolucionária dentro da sociedade colonial da época. Era o final do ano dos 1790 e pouco, e ele produz um documento fazendo uma crítica à escola de então, e propondo coisas absolutamente impensáveis para a época, como, por exemplo, a educação popular. Naquela época, apenas os filhos da aristocracia é que tinham direito à escola. Os pobres, os índios, os negros, né, filhos de escravos, as crianças órfãos, as meninas. Essa gente toda estava fora da escola. E o Simón Rodríguez propõe trazer essas crianças para dentro da escola. Obviamente ele é rechaçado, né, suas ideias são rechaçadas, e ele cria uma escola na própria casa dele. E é nessa escola que depois Bolívar vai aprender, né? O Bolívar inclusive fica na casa dele internado, ou seja, Bolívar estuda junto com os pobres, com os negros, com os índios, e dorme com eles e come com eles. Então se cria ali também um espírito de comunidade, que também vai ser muito importante na formação do Bolívar. E ao longo de toda a história do Simón Rodríguez, ele vai apresentando essas propostas, né? Depois, quando ele volta para a América, ele vai embora da América, fica muito tempo na Europa, e quando ele volta, que já está a América Latina já em processo de consolidação das nações, das novas nações, das repúblicas, ele propõe uma educação pública popular. Então tudo aquilo que ele já pensava quando era bem jovenzinho, ele traz já muito mais, com muito mais estofo, né, de toda essa caminhada que ele faz na Europa. Então ele vem com essa proposta e exige professores qualificados, professores ganhando bons salários, móveis adequados, situação das escolas adequadas, exige lugares adequados. Então ele propõe uma revolução, obviamente que ele é de novo rechaçado, porque as pessoas esperam uma educação mais barata e ele quer uma educação de qualidade. Então, na relação com José Martí, né, o nosso companheiro cubano falou que o José Martí é o pai da educação popular e que o Simón é o avô, né, porque ele é o começo de tudo, na verdade. E é exatamente isso. Simón Rodríguez propõe uma educação popular. Depois, no século XIX, o José Martí consolida isso, reforça isso na Cuba revolucionária, né, que começa a sua libertação da Espanha também. E depois, no século XX, o nosso Paulo Freire. Todos esses três pensadores têm essa ligação muito próxima, né, dessa ideia de educação, uma educação que vai ao povo, que é do povo, para o povo e com o povo, né? Então é toda uma lógica pedagógica completamente diferente. Então nisso eles se aproximam e é tudo isso que a Semana Paulo Freire trouxe para refletir, para avançar no processo educativo. Mais uma vez, o IELA se torna e se coloca numa posição pioneira. Eu acho que um dos objetivos era a gente dar ciência, né, de forma mais qualificada a esse debate sobre o pensamento pedagógico latino-americano. Poderíamos, pela característica de Paulo Freire, Simón Rodríguez e José Martí, escolher qualquer tema para poder nomear essa semana acadêmica. Poderia ser a história, né, em Paulo Freire, José Martí e Simón Rodríguez, a economia, enfim, a história, a cultura. Mas nós elegemos o tema da pedagogia porque entendemos a incipiência que ainda temos em comunicar às novas gerações, aos jovens, aos futuros educadores, as ideias da América Latina. Então, o tema pedagógico é muito importante. Então, acho que foi plenamente atingido os objetivos, no sentido que eu acho que das 4 edições que nós fizemos, foi a que teve maior público. Também foi inovadora essa ideia da gente fazer a abertura da Semana Paulo Freire no auditório da reitoria, quer dizer, no prédio central, mostrando que tem que ter uma centralidade, esse pensamento que fala sobre o nosso próprio país, a nossa própria cultura, a América Latina. Depois, o segundo dia ter sido realizado lá no Centro de Educação também é muito simbólico, no sentido de que a pedagogia, né, que nos últimos 4, 5 anos vem tomando novamente uma dimensão da pós-modernidade,
com clássicos absolutamente descontextualizados que têm sido estudados pelos acadêmicos para tentar educar as novas gerações. Então, a gente recolocou de uma forma muito singela, tranquila, consistente, as ideias desses pensadores e que animou muitas pessoas. Porque a cada dia era muito importante de ver que tinha um público jovem, e nos 3 dias em que se realizaram esses eventos, também foi muito importante a alternância de público. E no último dia culminou com aproximadamente 200 pessoas fazendo uma atividade alternativa. Não significa alternativa que a gente não tenha profundidade de conhecimento, mas tentando quebrar as estruturas dessa forma acadêmica. E que eu acho que isso também é muito importante, né? Aproximar as pessoas para que a gente possa dialogar sobre temas importantes. Então eu acho que foi um evento muito importante para todos nós. Essas ideias de trazer esse pensamento latino-americano, a gente pôde discutir com os jovens a questão da rebeldia, da indignação, da coragem, de ousar mudar. Mas só que isso não pode ser um discurso, como fala Paulo Freire, uma palavra vazia. Quando tem educadores, professores, conferencistas que têm introjetado na sua prática, não no seu discurso, essa possibilidade, é óbvio que abre o espaço, e aí os jovens começam a pronunciar a sua palavra. E aí estabelecem os diálogos, e eu acho que isso é muito importante. Então, eu concordo plenamente que tem muitos colegas, né, que dizem que os professores, os acadêmicos não querem nada, mas jamais eles ousam dar a palavra para os acadêmicos para perguntar o que eles querem. Assim como, por exemplo, Paulo Freire ensinou, né? Ele sempre disse para a gente partir da cultura primeira que as pessoas têm, mas ele diz partir e não ficar, e não também partir e depois não voltar. Então é uma relação, né, dialética, de tentar, a partir do que as pessoas já têm de conhecimento sobre os temas que a gente vem estudando, a gente poder qualificá-los, né? E qualificá-los dentro de um projeto político. Isso também foi muito importante durante toda essa semana, assim, o posicionamento desses autores que nos indicam o caminho do posicionamento político, da opção política clara, explícita, dialogada, debatida dentro dos contextos de sala de aula, que também é uma dimensão que está muito ausente na formação acadêmica universitária, que é a dimensão política do conhecimento, né? O conhecimento tem a sua dimensão formal, mas também tem a sua dimensão política, e esta é um tema central que todos os autores estudados nessa 4ª Semana Paulo Freire nos possibilitaram alertar, que a gente precisa radicalizar no sentido de ir à raiz dos grandes problemas e das grandes soluções, e que elas não se dão no vazio, se dão na prática concreta, na articulação com os contextos sociais, com amorosidade, ternura, mas sem ingenuidade.